Olá, gente grande, boa noite. Como eu prometi, estou aqui essa semana novamente para conversarmos sobre como estabelecer os limites e as regras. Hoje vamos falar sobre regras e limites. Antes eu gostaria que vocês pensassem como que era quando vocês eram crianças, como que eram as regras, os limites na casa de vocês, como que eram as regras na casa de vocês, como que era quando vocês eram crianças, como que tinha que se comportar? Era mais quietinho, tinha um jeito certo de comer a comida, tinha horário para dormir, tinha horário para brincar, não tinha nada, era tudo livre, tudo à vontade. Porque relembrar desses momentos nos fazem ter um parâmetro também de como, né, a gente quer que sejam as regras pra gente, nos conhecermos um tanto quanto pais, relembrarmos nossa infância, mesmo entendendo que muitas coisas mudaram, né? Hoje tem muitas coisas que são diferentes, a tecnologia, a industrialização, enfim, vários fatores culminaram para várias mudanças dentro da estrutura familiar. O trabalho, né, da mulher, a mulher hoje trabalha mais fora do que dentro de casa, então teve eu costumo dizer que é uma dança, que teve muitas mudanças que a gente tem que ir se adaptando. Mas enfim, lembrar de como foi na nossa infância nos faz repensar e nos ajuda também a estabelecer regras e limites. Nos faz relembrar também, pensar como que a gente vai agir enquanto pais. Regras e limites são necessários na vida de todos nós. A gente precisa conviver dentro da nossa família, dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, e dentro disso tudo a gente vai, desde que a gente nasce, entendendo o que são as regras. Até mesmo quando o bebê chora pra mamar, ou que o bebê chora no berço, esse bebê vai aprendendo, se eu choro eu tenho esse peito, então ele vai aprendendo essa regra, é só chorar, o peitão vem correndo me satisfazer. E assim a criança vai aprendendo. Eu baseio muito na disciplina positiva, e isso acho que favorece melhor, né, o desenvolvimento da criança, uma disciplina mais positiva do que punitiva. Isso não existe mais. A gente não precisa punir crianças para elas aprenderem, não, pelo contrário. E então, como eu tava falando, as regras e limites são necessários. Por quê? Porque elas dão segurança, dão autoconfiança para essa criança e para todos os membros da família. Quando tem regras e limites, a família consegue ser harmônica dentro da sua rotina, e tendo harmonia é menos pesado, tanto para a criança quanto para os pais. Hanna, como que eu posso estabelecer regras e limites? Os principais fatores para estabelecer regras e limites consistência e coerência dessas regras. Ai meu Deus, o que é isso? São regras que devem ser regras claras, regras que a criança entende, que ela sabe lidar de acordo com a idade. Não adianta você pôr uma regra para um adolescente e a mesma regra para a criança, ela não vai entender, né? Ela vai ter dificuldade de lidar com isso. Então, regras consistentes e coerentes. Coerentes porque ela tem que fazer sentido para a criança. Você tem que explicar: olha, seu horário de tomar banho é às 8, porque logo depois é o jantar e depois é dormir. Então, por esse motivo, o horário. Por que qual horário de estudo é tal horário? Porque o horário de estudo é de manhã, porque de manhã você tá mais animado, você tá mais disposto para fazer a tarefa que no dia anterior você descansou, você brincou, então de manhã. Então, ela deve ter coerência, consistência, porque ela deve ser seguida tanto pelos pais quanto pela criança. Não depende tipo assim, não, hoje eu tô feliz, você não precisa fazer tarefa hoje não, não, você foi tão legal hoje, tão bonzinho, né? Você foi uma criança tão fofa, obedeceu tudo, você não precisa. Ou então, tô tão feliz, meu chefe me deu um aumento, ou recebi uma declaração de amor, ou enfim, ganhei na Mega Sena. Não precisa fazer tarefa. Não, a regra é para ser cumprida, principalmente pelos adultos, por gente grande. Então a regra é para ser internalizada por todos. Todos na casa tem que cumprir a regra. Hanna, quer dizer que regra de gente pequena serve para regra como regra de gente grande?
Algumas a gente tem que ponderar, como por exemplo, como que você vai dizer para a criança assim, olha, não fale palavrão, essa é uma regra inaceitável dentro da família, e você de repente solta um palavrão, solta um pum, né? E aí a criança vai ficar assim, opa, como assim? Como eu não posso e você pode? Né? Não tem coerência nenhuma nisso. Mas, igual um paciente meu falou pra mãe, mãe, mas por que eu tenho que dormir às 9 e você só dorme meia-noite? Aí você pode explicar, porque gente grande, igual eu já disse de outra vez, gente grande não tem que crescer, gente pequena quando dorme cresce, gente grande às vezes tem que fazer algumas coisas que só consegue mais tarde, gente pequena não precisa de fazer esses afazeres, e explicar para a criança assim, para a criança entender. Então dentro da família acontece isso. Regras e limites podem também ser conversado, ser entrado num acordo com a criança. Dependendo do que for essa regra, você pode conversar com ela. Então tá, vamos conversar sobre o horário de estudo. Que hora você quer fazer a sua tarefa? Quando você chega da escola ou você quer fazer a sua tarefa no outro dia? Por que acontece? Às vezes a criança tem um programa da TV que ela adora e você coloca o horário da tarefa justamente naquele horário do programa. O que vai acontecer? Ela vai dar a birra, ela vai insistir, ela vai confrontar, ela vai burlar, ela vai mentir. O objetivo da regra não é esse. O objetivo... Mas então a gente pode fazer quando você chegar da escola, fica bom para você? Fica. E aí ser firme, ser consistente, ser coerente, manter isso. Entendem? Porque aí a criança vai aprendendo. A criança também pode se responsabilizar pelas regras. Quando ela divide, quando ela compartilha, quando ela pode opinar, ela se sente mais envolvida em cumprir a regra. Então é muito legal montar as regras com a criança. Regras e limites, eles são, eu costumo dizer que o alicerce da casa, o alicerce da família. É impossível construir outras coisas se esse alicerce não tá firme, não tá claro, não tá consistente. As regras têm que ser claras. E de onde você fala assim, menino, é pra você arrumar seu quarto. Mas a criança não tá entendendo se ela é pra ela passar pano no chão, se ela é pra ela guardar os brinquedos, se ela é pra arrumar a cama, se ela é pra fazer uma faxina no guarda-roupa. Primeira coisa, não. Uma das coisas também de quando você coloca uma regra é supervisionar e monitorar. A supervisão é você ter conhecimento do que acontece com a criança, e a monitoria é de você checar o que a criança tá fazendo. Então você tá tendo conhecimento que ela tá fazendo aquilo, como que ela tá fazendo, e a monitoria é você checar o que tá acontecendo, se tá fazendo daquele jeito mesmo. Eu costumo orientar assim, quando a criança não sabe, quando é uma regra nova, né? Vamos supor, hoje você vai ter que, agora você vai ter que juntar seus brinquedos, que eu começo assim com crianças de 3 anos, vamos juntar os brinquedos. Você ensina a criança, você mostra, vamos juntar junto? É aqui nessa caixa que coloca, né? Você faz algumas vezes, porque a criança ela precisa internalizar como se faz. Porque muitas vezes você vai pedir para a criança fazer determinadas coisas e ela não vai saber, tipo, o que você tá me pedindo? Acontece até com a gente adulto, gente grande. Às vezes a pessoa te pede uma coisa, você vai lá e faz, porque você acha que é daquele jeito. Aí a outra pessoa fala assim, mas não era isso que eu tinha te pedido. Então era o quê, né? Então vamos fazer isso com as crianças também. Vamos organizar essas regras de uma forma em que eu ensino a regra, peço e solicito como a regra deve ser realizada, essas regras e limites. Hannah, as regras e limites devem ser iguais para todas as casas? Não. Para todas as famílias, não. Cada família tem o que é primordial. O importante é estabeleça o que é primordial. Não coloque muitas regras, porque misericórdia. Muitas regras, nem gente grande dá conta, piorou gente pequena. Então seja coerente. Quanto menor a criança, menos regras. À medida que ela vai crescendo, você vai inserindo regras novas e fazendo a mesma coisa. Demonstra como que você deseja. Explica. Monitora, supervisiona, esteja ali presente e dê consequências. A criança tá conseguindo fazer consequências positivas. Abraço, beijo, elogia, tomar sorvete, andar de bicicleta. A criança não tá fazendo, consequência negativa, é aquela história. Se você arruma a cama,
então você ganha, sei lá, um beijo, um abraço. Se você fala palavrão, então você fica sem assistir seu desenho preferido hoje. Pra criança, e deixa a criança escolher, porque a criança ela vai confrontar muitas vezes, mas aí a consequência, e aí é aquela questão assim de ser firme, tem consequência, positiva ou negativa do que você faz. A disciplina positiva, ela prima principalmente pelo positivo. Nenhuma punição física ou corporal. Consequências negativas de retirar algumas coisas não é para a vida inteira. Igual, nossa, eu vou tirar o videogame um mês. Depois a criança nem se importa com isso. Não, tira um dia, se ela for um pouco maior, se ela for um pouco pequena, não, tira aquele desenho daquele dia só que ela gosta. E pronto, é suficiente para a criança. Eu quero mostrar pra vocês, como eu disse, eu quero mostrar pra vocês o quadro de rotina. Esse aqui eu comprei da Little Lion, que chama. Depois eu vou deixar, no próximo vídeo eu deixo direitinho o endereço que eles têm no Instagram. Eu pedi pela internet. Mas eu também construo. Como eu disse, a família tem que decidir o que é mais importante. O que são regras que não podem ser quebradas? Tipo, mentir não pode ser quebrado. Quebrou, consequência, né? Consequência negativa. O que pode ser negociado? O que a gente pode conversar sobre? E o que é primordial existir? Quais regras são mais importantes, principais? Então, são 3 tipos de regras. E a família tem que decidir junto. Tem regras que você pode negociar com a criança, tem regra que você vai determinar e tem regras que não pode ser negociado, não pode ser quebrado, não tem jeito. Então é a família que decide, cada família decide o que é importante. Isso é a primeira coisa. Coerência e consistência, monitoria e supervisão. Outra coisa. Cada regra de acordo com cada criança. Criança de 3 anos não vai conseguir fazer as mesmas coisas que criança de 7. Criança de 7 não dá conta de fazer a mesma coisa que criança de 8, adolescente de 12, quer dizer. E assim sucessivamente. À medida que a criança vai crescendo, a gente vai inserindo novas regras. E cada nova regra é difícil, é um enfrentamento, é uma persistência, que é aquilo que as 3 coisas que eu disse que tem que ter. Treino, persistência, paciência e treino. Essas 3 coisas a gente tem que ter para a vida inteira e principalmente na disciplina positiva com crianças, entenderam? Então, aqui no consultório com alguns pais, às vezes eu sugiro e acho legal que as crianças montem junto com os pais, depois de ter tido essa conversa, negociar, falar, essa regra ela tem que existir, por quê? Porque mentira que é proibido, não pode mentir. Então, se você mentir, a consequência negativa é ficar sem o desenho. A consequência negativa é você ficar lá no seu quarto pensando. E não é ficar no quarto com a televisão ligada ou com o iPad, não. É pensando. Como que seria se você, acontecesse isso com você? Se for com crianças menores, é melhor tirar desenho ou uma voltinha no parque, alguma coisa assim. Maiores até funcionam essa forma da reflexão com elas. Então, façam isso. Por que regras precisam ser negociadas objetificadamente? Objetificadamente? Olha, as regras, não são todas regras que são negociáveis. Como eu estava explicando, Marli, algumas regras podem ser negociadas, como o horário do banho, a hora de fazer a tarefa, qual roupa que eu vou vestir para sair na festa. Eu posso escolher, não é uma regra tipo assim, só o pai e a mãe sabem escolher a roupa, não. Então, algumas regras que a família acha que pode ser negociada com a criança, você pode conversar com a criança e construir com ela as regras, porque aí ela vai se envolver mais. Outras regras são estabelecidas, olha, essa mentir e xingar, bater, é proibido. Aqui não pode acontecer isso. Então, essas regras não são negociáveis, vão ter consequências. E se uma regra, às vezes, a criança está confrontando ou está muito rígida, tem que avaliar. Porque, às vezes, aquela regra a criança não vai dar conta de executar. Como eu disse, ela quer fazer a tarefa em outro horário, não no horário do desenho preferido. Aí, o que acontece? Ela vai ficar confrontando, burlando, mentindo, dando um jeito, enrolando, e isso não é o objetivo. O objetivo, então, é conseguir isso.
Doutora, criança de 1 ano entende o que falamos? Posso obrigar e falar que não pode? Criança de 1 ano entende muito bem o tom de voz. Então, quando você fala de uma forma meiga, amorosa, ela vai entender. Se você falar firme, não pode. Na verdade, eu não gosto muito de usar não pode, não. Eu prefiro falar, pare com isso. Pare de fazer tal coisa. Pare de subir. Pare de colocar o dedo na tomada. Você pode falar com um tom de voz mais firme, mais sério. Porque às vezes você fala, pare de pôr o dedo na tomada, meu bem. A criança não vai entender nada de 1 ano. Como assim? Você tá rindo e brincando comigo? Então, pare de pôr o dedo na tomada. Faz dodói. Explicar para ela. Entendeu? Então, como eu tava falando, quadro, eu tenho esse quadro, ó, quadro de rotinas. Tá vendo? Escovar os dentes, tomar banho, que mais? Jantar, lanche, café da manhã. Esse aqui, eles são de pregar, tá vendo? Passear com o papai, passear com a mamãe. Eu coloquei assim, todos os que eu tenho aqui, mas são muitos. São regrinhas demais. Então, vocês podem escolher o que é primordial, como eu disse. Não coloquem muitas regras, não. A infância é pra ser vivida, né? Pra ser um quartel que você respira. Ai, meu Deus. Vamos supor, não, aqui em casa é muito importante a gente sentar à mesa e você tem que aprender a cortar a carne com a mão direita, comer com o garfo com a outra mão. Mas as crianças xingam, batem umas nas outras, não cumprimentam ninguém. O que é mais importante dentro da sua família? Isso você tem que levar em consideração. Além desse painelzinho aqui, tem um monte de lugares que vendem desse também. Mas você pode construir ele de cartolina e a criança, ela ama. Depois você conversou com as regras, explicou o que é primordial e quais as regras foram negociadas entre vocês, vamos fazer junto. Aí pega a cartolina, faz os quadradinhos, faz aí os horários de cada coisa, o horário de fazer a tarefa de casa, o horário do jantar, o horário de dormir, né? Depois de ter feito isso, aí vocês fazem juntas, até pede pra criança desenhar, fazer alguns desenhos, enfeites na cartolina. Gente, eles adoram, ficam super envolvidos com isso. E aí você pode fazer umas carinhas de quando a criança completa. Tipo assim, hoje ela foi fazer a tarefa no horário, sem reclamar nem nada. Aí tem carinha feliz, aí você põe a carinha lá, pode pregar com aqueles, tipo uns preguinhos, sabe? Ou então com um durex mesmo. Aí você prega, aí chegou no final da semana, de segunda a sexta, assim, aquele tanto de carinha feliz. Aí tipo, bora andar de bicicleta, bora tomar sorvete, bora fazer alguma coisa, porque para fortalecer, é bom elogiar a criança que ela tá conseguindo fazer. Se a gente, quando a gente é elogiado, a gente se sente mais motivado, a criança também da mesma forma. Então se você elogia, abraça, dá beijo, fala que tá lindo, que ficou tão feliz, que se sente feliz. Não sinto feliz porque você faz as coisas certas, não. Eu me sinto feliz porque o seu comportamento me deixou feliz. Eu te amo independente do seu comportamento. Mesmo com comportamentos ruins, a gente ama a criança, e mesmo com comportamentos bons, isso tem que ficar claro pra ela. Então é isso. Eu quero que vocês me contem como foi depois, se vocês conseguiram colocar as regras, colocar os limites. A minha sugestão é que façam o quadrinho, não coloquem muitas coisas. Pense, se a criança for muito pequena, às vezes não é possível negociar com ela, tipo uma criança de 3 anos, mas é possível já estabelecer o horário de dormir, né? O horário de usar o iPad, essas coisas. A criança entender, porque às vezes também você deixa a criança livre, solta, e vai gerando nela também segurança, né? Como é estar no mundo. Eu não sei lidar com tanta liberdade. A criança e o adolescente precisa ter esses limites, esses parâmetros, essas regras para se sentir seguro e dar conta da vida. Muita liberdade, não tem experiência nem maturidade para lidar com isso. E eu posso colocar regra e limite em uma criança de 1 ano? Limite sim, regra vai ser mais difícil. Porque não tem como você negociar com ela uma regra ou fazer um mural pra ela. Mas você pode colocar sim o limite de 1 ano. Elas vão entendendo. O bebê, ele entende. Vamos supor, se ele chora de madrugada e você vai lá, nina ele, não dá o peito, porque ele não precisa mais mamar durante a noite toda.
ele vai aprendendo que ele não precisa mais chorar, que o horário dele chorar é meia-noite e 6 horas da manhã. Criança de 1 ano, você pode colocar limites. Se ela chora muito, porque criança de 1 ano às vezes chora, já se joga, bate perna, não dê atenção para aquele comportamento inadequado. Estabeleça o horário de alimentação de uma criança de 1 ano, ela precisa saber o horário da papinha, todo dia, tá? Mais ou menos naquele horário. O horário de dormir, todo dia mais ou menos naquele horário, porque ela vai seguir assim o ritmo da rotina familiar. Hannah, em casa sempre orientei minhas crianças, eu entendo que quem ama educa e hoje colho o que plantei. É isso mesmo, gente. Quantas histórias lindas eu escuto de que as pessoas com amor foi educando seus filhos, dando pra ele esse alicerce para eles construírem a casa deles, que é a estrutura de quem eles são. Então, tchau, beijo pra vocês, foi ótimo. Coloquem aí pra mim, me mandem, eu sempre respondo, as pessoas sabem. Algumas coleguinhas aí, algumas gente grande aí me manda algumas perguntas, algumas dúvidas e eu respondo, me mandam e a gente vai interagindo. Até a próxima semana. O próximo tema, eu vou colocar 2 temas de enquete lá pra vocês escolherem. Esse tema foi escolhido porque ele foi muito bem votado na última enquete junto com o outro. Então eu achei importante estar falando dele hoje, mas se vocês precisarem de algo mais sobre isso, contem comigo. Responde mesmo, é um amor. Obrigada, Tainara. Beijo, beijo, tchau, tchau. Boa semana, gente. Até!